Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Com muito carinho que todos os dias nós nos encontramos aqui às 7h30 da manhã para juntos iniciar o nosso dia com uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. São minutos que cada um de nós se dedica a estar aqui para juntos aurir um ensino, uma gota de esperança, uma gota de consolação dentro do nosso coração. Por isso, sejam muito bem-vindos, um excelente sábado para todos nós, que possamos iniciar o nosso dia agradecendo a Deus por mais um dia de oportunidades para servir no bem, de mais um dia de oportunidades que podemos nos transformar interiormente e de mais um dia que temos a chance de caminhar para a senda da evolução moral. Então vamos agradecer ao nosso amado Pai por esse dia lindo que se inicia, por estarmos todos aqui, tendo a condição de nos guiar, de nutrir o nosso espírito e de alimentar a nossa alma com as gotas de ensino de Jesus e do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus queridos amigos e amigas, que Jesus se faça presente no nosso coração, se faça presente no nosso lar no dia de hoje, nos abençoando, nos fortalecendo e nos protegendo. Hoje nós vamos convidar a todos para a gente começar o nosso dia meditando e conversando sobre uma passagem do Evangelho que ela, por mais que ela seja pequenina, porque é uma passagem bem curtinha, ela traz para a gente muitos pontos para reflexão. A nossa ideia aqui é trazer para a gente até 2 pontos que ela traz e faz uma abertura para a gente poder meditar sobre ela. Então vamos todos juntos lá para o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir o item 5 e 6 deste capítulo, vendilhões expulsos do templo. Vamos começar relendo aqui um trechinho do Evangelho de Marcos, que é um trecho que vai inspirar toda a nossa reflexão e que também se encontra na nossa passagem de hoje, em que é nos dito: dirigem-se a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, e não permitia que ninguém transportasse utensílios através do templo. Ensinava e dizia: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Essa é uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 15 a 17. Que é o momento que Jesus, entrando assim, se dirigindo a Jerusalém, entra no templo. E ele ali observa que estavam comercializando as coisas santas. E nesse momento, de forma enérgica, ele vai ali, aqui nos diz, começa a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. E ele termina ensinando e dizendo: não está escrito que a minha casa será uma casa de orações? Ou seja, um lugar de respeito, um lugar onde vão ali para poder acolher as coisas do coração, não as coisas materiais. E esse ensino, esse trecho do Evangelho de Marcos, que se encontra na nossa passagem de hoje, nos traz muitos ensinos. O primeiro deles que nós gostaríamos aqui de refletir juntos é a forma enérgica com que Jesus age nesse momento. Muitos corações, ao lerem essa passagem, se questionam e até se assustam com a maneira como Jesus foi tão objetivo e tão enérgico em expulsar as pessoas do templo porque estavam comercializando as coisas santas. Mas faz jus aqui nós pensarmos e meditarmos um pouquinho que o Cristo, conhecedor profundo da alma humana, ele sabia e conhecia as intenções por trás de cada coração que ali estava. Jesus, um espírito tão sábio,
um espírito tão puro, ele, com um olhar dócil e empático, ele sabia a melhor forma de se ensinar, corrigindo de uma forma saudável, de uma maneira saudável, o próximo. Então vamos aqui para a gente entender um pouquinho isso que estamos dizendo, vamos rememorar 3 momentos que Jesus corrige e ensina de formas diferentes, mas sempre com a mesma essência, com a essência de amor. Primeiro vamos nos rememorar de Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro era muito conhecido por ser às vezes muito impulsivo, muito cabeça quente. E lá no livro Luz Acima, Humberto de Campos vai trazer para nós várias histórias de Pedro junto com Jesus, em que Pedro era muito impulsivo, queria resolver logo as coisas, e Cristo ensinava a Pedro com paciência. Muitas vezes até com silêncio. Então, tem até uma história lá que Humberto de Campos vai narrar pra gente que Pedro queria que Jesus apontasse para ele os inimigos, porque Pedro queria ir lá e combater esses inimigos. E Jesus, observando essa situação, diz: calma, Pedro, calma, a gente não tem que combater ninguém, a gente não tem que combater o próximo. E Pedro fala: não, a gente tem que ir, tem que lutar, tem que achar os adversários nossos e combater eles. E Jesus, nesse momento, ensina a Pedro com paciência, entrega ao tempo. Jesus diz: calma, Pedro, vamos continuar aqui a nossa jornada. Eles estavam viajando. Vamos continuar a nossa jornada, vamos continuar a nossa caminhada. E no final, a gente vê essa questão sobre os adversários. E no final da viagem, Jesus diz: olha, Pedro, você encontrou já os principais adversários seus, que é os adversários que estão dentro do coração, dentro da nossa alma, ou seja, o ódio que a gente alimenta, a ira, o medo, a nossa impaciência. Então Jesus já ali ensinou a Pedro o quê? Com o tempo. E o tempo ensina a todos nós. Há momentos na vida que às vezes o silêncio, o entregar a Deus, o entregar ao tempo é mais profícuo do que a nossa fala muitas vezes. Então olha só, Jesus ensina a Pedro de forma muito sábia, calma e paciente. Só que em um segundo momento aí, lá no livro agora Boa Nova também do nosso querido Humberto de Campos, a gente vai ver Madalena encontrando com Jesus. E qual que é a forma que Jesus a ensina? Acolhendo ela, abraçando ela, tratando ela como uma irmã, tratando ela com amor e dizendo aquela frase linda que é nos rememorado que o amor cobre a multidão de pecados. Jesus ensina a Madalena através da palavra de esperança, de consolação, porque Cristo sabia que ele estava de frente para um coração que estava profundamente arrependido. E que naquele momento, aquela alma, para ser ensinada, ela precisava de uma consolação. Ela precisava de uma palavra que daria esperança, renovaria a fé no coração dela para mudar e seguir, continuar seguindo, mostrando que ela seria capaz sim de todos nós erramos e todos nós podemos nos transformar. Olha só que interessante. A Pedro, o silêncio, muitas vezes. A Madalena, o ensino através da palavra de esperança, da consolação, do abraço que ali trouxe o conforto para aquela irmã. E um terceiro momento, para a gente ver as formas diferentes como que Jesus nos ensina, é também narrado lá no livro Boa Nova, momento em que o apóstolo Mateus, ele vai até o Cristo todo feliz e diz assim: Jesus, 3 homens me procuraram, mas eu ali falei das imperfeições dele, que eles queriam seguir na Boa Nova. Como assim, sendo fracos como são, eles vão seguir na Boa Nova? Porque a Boa Nova é dos fortes. Então Mateus estava com uma ideia equivocada dos que poderiam servir ali no caminho da Boa Nova. E Jesus, vendo aquela situação que Mateus acabara de fazer, exaltando a imperfeição de 3 irmãos, que humildemente procuraram Mateus para saber sobre a Boa Nova, para saber sobre a construção do reino de Deus, Jesus olha para Mateus e diz de forma objetiva: olha, Mateus, não, o reino de Deus é para todos.
O caminho da boa nova é para todos. Para todos. Então a gente vê Jesus ensinando Mateus de uma forma direta, pontual. Olha lá, na primeira situação, com Pedro, Jesus aguarda o tempo. Já com Mateus, ele vê a necessidade de ir ali naquele momento falar. E aí é esse momento que Jesus convida Mateus para ouvir um sermão. E é o momento que Jesus sobe ao monte e faz o sermão das bem-aventuranças, mostrando a todos que todos são bem-vindos na seara do bem. Bem-aventurados todos que estão dispostos a servir, todos que têm um bom coração para trabalhar na seara do bem. E dessa forma ele ensina a Mateus também que não há distinção entre nós que somos irmãos. E isso é muito interessante porque, olha só, trouxemos aqui 3 momentos que Jesus, de formas diferentes, ensina e corrige de uma forma saudável o Pedro, Madalena e também Mateus. Olha que interessante. Por isso que nesse trecho que Marcos traz para nós, que o Evangelho de Marcos traz para nós percebemos que essa forma enérgica que Jesus agiu era necessária. Porque Cristo, muito sábio, ele sabia a melhor forma de corrigir, de educar, para que fosse eficaz naquele momento. A uns a paciência, a outros o silêncio, a algumas situações ele entrega ao tempo. A outros o abraço que conforta. Em alguns momentos ele já é mais objetivo e em outros, como a gente vê aqui, ele é mais enérgico, porque ele precisava ser enérgico para poder ensinar, para poder mostrar que aquele comportamento não era um comportamento profícuo, não era um comportamento de um servo que se abre para o nosso amado Pai, que se abre em comunhão com Deus. Ali comercializar as coisas santas, de frente para essa situação, Jesus, o nosso divino amigo, precisou ser enérgico. Esse ensino do Cristo, esse contexto que nós trouxemos aqui, muito nos ensina, porque haverão situações na nossa vida, as situações diversas, que vão nos convidar a formas diferentes de agir. Contudo, com a mesma essência, porque Cristo mantinha a mesma essência, a essência de amor e de respeito para com o próximo, porém com formas diferentes de passar o ensino. Haverão momentos que o silêncio vai ser melhor, haverão momentos que será necessária a nossa fala, e terá situações que a fala vai ter que ser um pouquinho mais objetiva, um pouquinho mais enérgica, mas mantendo o amor e mantendo o respeito. Isso é para a gente entender que depende do contexto, depende da situação. E a gente sempre pode manter o amor, sempre pode manter o respeito e nos lembrando sempre que Cristo é o nosso modelo e é o nosso guia e perceber que Jesus, ele tinha um olhar dócil, ele conhecia a alma humana e Jesus, ele só ensinava, ele só corrigia, digamos assim, vamos colocar assim, ele só corrigia quando ele via que a fala dele ia ser, digamos assim, um bálsamo para aquela alma. Jesus não corrigia por egoísmo. Jesus não corrigia para poder humilhar o outro, para poder rebaixar o próximo. Não, Jesus corrigia por amor e ele sabia a forma mais respeitosa de fazer isso e a forma que aquela alma melhor acolheria aquele ensino. Então, compreendendo isso, vamos para um segundo tópico aqui que é muito interessante da nossa passagem e que nós conseguimos também retirar de ensino aí, que é a questão de comercializar as coisas santas, que é até o foco central que o Evangelho nos traz para meditar. Será que as bênçãos de Deus têm um valor? Será que as bênçãos de Deus têm um preço? Vamos então, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, ler um trechinho que ele mesmo nos traz, em nos dizendo: Deus não vende sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de estipular preço sobre isso. Olha que interessante e olha que ensino objetivo para a gente, sem dar margem para segundos entenderes. Deus não vende sua bênção. Todos nós temos direito ao perdão do nosso Pai. Todos nós, como filhos,
temos direito às bênçãos do nosso amado Pai. E Deus nos ama imensuravelmente. Para o nosso amado Pai, todos os seus filhos são iguais. São iguais. Então, não existe valor e não existe preço para as bênçãos de Deus. Esse ensino ele é valioso para a gente levar no nosso coração. Olha só como que uma passagem pequenina do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode retirar tanto ensino para nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, nós iremos encerrar a nossa reflexão deste sábado, visto os minutinhos que nós temos, mas nós desejamos a todos um excelente dia, que possamos levar a base dos ensinos de hoje no nosso coração. As formas de ensinar, que são formas diferentes, tendo sempre o amor, sempre o respeito, mas haverão momentos que vão nos convidar a agir de formas diferentes realmente, porque são situações que às vezes vai demandar o silêncio, outras vão demandar às vezes uma palavra mais objetiva para aquele momento. Então, são situações diferentes que nos convidam a agir de formas diferentes, mas lembremos, com a mesma essência, sempre com amor. E o segundo é que as bênçãos de Deus não têm preço. Não tem preço. Esse ensino ele é claro, ele é objetivo, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós podemos ter essa comunhão e temos essa comunhão com o nosso amado Pai. E Ele ouve a todos, Ele abençoa a todos, sem distinção. Bom, meus queridos amigos e amigas, fiquem todos com Jesus, que possamos tecer o nosso dia de hoje mais serenos, mais calmos, meditando sobre esses ensinos. Convido a todos para a gente estar aqui amanhã, às 7h30, refletindo sobre mais uma passagem do nosso querido Evangelho. Essa é uma mensagem feita com muito amor do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Nós aguardamos de todo o coração que da melhor forma possível possamos ter aqui passado um ensino para cada um que nos ouve e que nos acompanha. Fiquem em paz, que assim seja.